Oi, oi, todo mundo de novo, estamos de volta. Hoje eu tive uma ideia do nada, então achei que era motivo para um vídeo. E agradecer de novo, e de novo, e de novo por todo mundo que sempre dá um apoio. Por menor que seja, por mais singelo que seja e por mais simples que seja. Fico muito, muito grato, sempre muito feliz. Perdoem a voz griposa, tá? Enfim, é exatamente isso que sugere a gripe, mas de qualquer forma eu acho que dá para falar um pouquinho sobre uma coisa muito interessante que o próprio título do vídeo sugere. Bom, Apocalipse Now é um filme bem conhecido, dentre os filmes protagonizados no Vietnã, é um dos filmes mais famosos. Eu acho que é o mais profundo de todos eles. Tem personagens emblemáticos, assim, pessoas bem conhecidas no cinema. Por exemplo, você tem o Marlon Brando como um dos personagens. Marlon Brando, pela primeira vez, agora está fazendo um papel completamente diferente do que ele fazia. O pai do Charlie Sheen, o diretor é o Coppola, enfim, mas não quero falar da ficha técnica do filme, não preciso falar do que todo mundo já sabe do filme e qualquer um pode falar do filme. Mas recomendo que assistam o filme, inclusive. Porque como o título alternativo e esse aqui sugere, é a minha experiência com Apocalipse Now. Como me afeta, ou seja, como me desperta alguma coisa e como me atinge. Como o filme vem até mim e isso desperta alguma coisa em mim. Então eu convido você a participar dessa experiência com o filme. E eu vou compartilhar a minha. E eu, como o título normal do vídeo sugere, sem ser o título da descrição, Apocalipse Now parece um ritual de iniciação. Você não acompanha o protagonista no filme. O pai do Charlie Sheen, que agora eu esqueci o nome. Você não acompanha ele no filme. O filme, por um processo que eu não sei como acontece, faz com que você entre na pele dele. Você viva com ele os acontecimentos. E começa com um distanciamento, porque você vê ele louco, bêbado, idiotado, ainda que seja um cara de alta patente do exército, você já tira um sarro dele. Você já tira um sarro dele como aquela figura ali, ele é um cara do exército, ele é um cara foda, mas ele é um cara boçal, ele é um cara... Aí tá vendo, não tem aquela coisa de disciplina, não tem aquela coisa de perfeição moral, ele é um otário, ele é um viciado. Então há um distanciamento inicial entre ele e o personagem, que você se sente melhor do que ele de alguma forma. Mas você começa a se identificar com ele quando ele é chamado para uma missão, ele aceita aquilo ali, e ele tem primeiro um jantar, onde é apresentado o que ele tem que fazer, que é encontrar o General Curtis. A mesma coisa do livro que inspira o filme, que é O Coração das Trevas, que também é muito bom e recomendo que seja lido. Ainda com nuances bem diferentes que o filme leva, transforma em... O filme faz muito bem, mas o personagem principal e a missão é a mesma. Encontrar o General Curtis. Porque ele se embriou na floresta, e ele desapareceu e ele está fazendo muita besteira. Ele se desconectou da cadeia de comando do exército. Mas naquele momento ali, naquela situação, você se identifica mais com o protagonista, porque você vê aqueles generais, aqueles grandes membros do exército comendo contrafilé, comendo carne nobre, num posto de comando completamente distante da floresta do Vietnã, da guerra de fato. Então você já vê, você ganha, aquele personagem ganha um prestígio para você porque ele tem pele em jogo, ele vai lá. Ele tem estirpe, mas ele age também. Então aquele momento ali você começa a participar, você começa a torcer por ele. Aquela distância se encurta. E à medida que você vai vendo a guerra, você duvida se aquilo ali, de algum modo, é uma comédia ou não. Porque os acontecimentos que se desenvolvem durante a guerra parecem absurdos, loucos. É bombardear por bombardear, bombardear uma Bahia para poder surfar. Daí vem aquele, eu amo o cheiro de napalm na manhã, I love the smell of napalm in the morning, smells like victory. Porque eles queriam a Bahia para poder surfar, porque ele disse que ele ia surfar. Alguém rouba a prancha de um cara, eles ficam passando de helicóptero procurando a prancha de surf do cara. E você, na pele do protagonista, fica olhando aquilo, pensando, o que é que está acontecendo? É o personagem mais lúcido da guerra inteira. E você começa a participar, aí entra muito do Coração das Trevas, vocês vão entrando cada vez mais dentro da floresta, cada vez mais para dentro, cada vez mais para dentro. E a mata começa a tomar conta. Tudo que é civilizatório vai se perdendo. O filme começa na cidade, começa no posto de comando, aquela vida normal, não sei o quê, todo quarto de hotel, pessoas, aí você vai entrando na mata, na floresta, a floresta vai adensando, vai tomando. Ela vai... É uma espécie de psicodelia mesmo. Você
tudo perde a forma. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a mata, mas ali também é mata, mas ali também, mas ali também. Mas o que que tem pra lá? Ali tem o Vietcong, ali tem a escuridão, ali tem o quê? Ali tem E aquele tédio, aquele silêncio, aquela continuidade vai indo, continuamente, continuamente. E você entra naquela coisa, você se... A distância com o protagonista vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E você começa a querer encontrar o General Kurt, você começa a querer encontrar um sentido, você começa a querer ver forma naquela falta de forma da natureza. E aí tem cenas extremamente emblemáticas, o desfile das coelhinhas da Playboy para os caras que tentam assediar, que tentam levar ela, assim, uma tentativa, não sei, de entretenimento com os caras que se transformam num circo dos horrores, e com umas mulheres, mas ao mesmo tempo com elas sendo completamente, como é que eu vou dizer assim, sequeladas, sem cérebro ao mesmo tempo. Então elas também não trazem de fora um feminino que acorda o cara, né? Fala assim, olha só, o que estão fazendo? Não. Elas também entram naquele teatro do absurdo, daquela loucura, aquela coisa quase kafkiana onde nada faz sentido. E só o protagonista fica perdido e diz, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Eu não tenho ideia. E até o auge da loucura, quando eles chegam numa cena da ponte e eles estão atirando desordenadamente pro outro lado e o outro lado atira desordenadamente. E quem faz o processo para isso é uma espécie de guru, um guru do exército. Então se torna algo quase santificado. Ele é um xamã na guerra do Vietnã para atirar adequadamente. Então virou uma coisa semi-religiosa. A loucura passou do limite. E o protagonista ainda mantém, ele está tentando entender o que está acontecendo, porque eles precisam atravessar aquele trecho ali, e aquele trecho é muito absurdo. Aquele é o momento mais psicodélico, de fato, sem sentido e absurdo da história. Dá a entender que eles estão atirando uns nos outros. E quem é que entende e compreende é uma espécie de xamã militar da guerra do Vietnã. É algo completamente sem nexo. Quando você acha que você está chegando no limite, que é quando você encontra, eles se encontram com vários índios, vários nativos, eu diria, que não são Vietcong, o que acontece na realidade é que eles são jogados dentro de uma realidade ainda pior. A loucura fica ainda maior, porque na realidade eles chegam numa espécie de fazenda francesa que joga eles na luta geopolítica da Indochina, que era território francês ali. Bem no século XIX, no século XVIII. O colonialismo francês e o colonialismo inglês também chegaram ali. O inglês principalmente na China e na Índia, mas no meio, na Indochina, Vietnã, Laos, Camboja, onde é isso, onde são esses países hoje, era território francês. E foi até a final da Segunda Guerra Mundial. A França tentou manter-se ali por bastante tempo. E aí a parte dos conflitos vem disso. Ele até brinca que o cara quebra um ovo e solta, tá vendo? A clara fica na mão dele e cai a gema. Só sobra o amarelo, o branco vai embora. Porque eles ainda têm a vontade, o desejo de pedigree francês de manter-se ali, de civilizar aquela tradição colonial de muito tempo. Então, agora nós estamos jogados nisso. Então, até então a gente estava louco, pensando que nada fazia sentido. Mas agora a realidade faz sentido demais. É maior demais do que a gente. Tanto geograficamente, porque você sai... Eles estão já num momento muito distante da jornada, já estão todos acabados, a cabeça já não está processando mais. Eles entraram demais na floresta, e quanto mais eles entram na floresta, mais os soldados estão doidos, mais longe da civilização, mais nada faz sentido. E agora é o contrário, eles foram jogados numa briga planetária de geopolítica. E que ao mesmo tempo faz um extremo ao outro. Porque ele dorme, acho que ele fuma um ópio, alguma coisa, uma maconha. Ele fica super relaxado. Uma mulher que aparece, sensual pra ele, que parece que vai haver uma espécie de quebra romântica na história, não. Ela para e faz um papel quase de vidente, de pitonisa, olhando pra ele, identificando o lado positivo, negativo dele, lado bom, lado mal, de que naturalmente haveriam aqueles dois polos dentro dele. Então ela faz uma espécie de raio-x da psique dele, do absoluto nada. E você pensa que eles vão transar, que eles vão fazer uma coisa assim, né, que vai ter essa quebra romântica, não. Ela sensualiza pra ele, mas no momento erótico, o erotismo dela não é de posse, de conjunção, mas é de análise, de enigma. É uma esfinge quase.
E aí ele dorme, acorda e a jornada continua. Então, nesse momento você já está completamente unido com o protagonista. Você está querendo encontrar o Dr. Kurt, você quer entender as coisas, você quer vencer, você quer sobrepor, você entrou na missão. É um ritual de iniciação. Você entrou na parada, você é o protagonista. Se tivesse a oportunidade no teatro de te puxar para participar da peça, você iria. Você entraria naquele desfecho, você participaria da expedição junto com eles. Te convence a estar ali dentro. Até o ato final, quando eles encontram o Kurtz, que virou uma espécie de chefe tribal, convenceu os nativos a servirem a ele, quase como um semideus, o que acontece identicamente no Coração das Trevas. E aí, no final, nós somos transformados. Que é aquela cena icônica quando o Martin Sheen sai de dentro da água. Porque o General Kurt quer morrer nobremente. E esse diálogo eu mantenho distante porque é perfeito. Mas é dizer basicamente que naquele contexto todo, naquela guerra, naquela situação, naquele lugar, naquilo tudo, não é lugar para adolescente, jovem adulto de 20 anos, fã de rock and roll, hippie, participar. A guerra, a luta, essa entrega exige que você se transforme em outra coisa que não um ser humano. Se a formação humanista é formar-se como humano, a formação da barbárie é desumanizar-se. Não é questão de ser errado, é questão de, para estar lá, só perdendo-se, não ganhando-se como pessoa. E aí ele sai. Enquanto o ritual de sacrifício de um boi está acontecendo, ele mata o General Kurtz. Agora, encarnado naquilo ali. Sugado pela floresta, sugado pela loucura da guerra, sugado pela distância, sugado pelo isolamento, vai embora e termina com a frase que acaba também com o Coração das Trevas, que é o horror. O horror. Parafraseando o Zizek, essa coisa de se conhecer não termina em você percebendo como você é incrível, como você é legal, como você é uma pessoa boa. Mas você vendo tantas perversidades que habitam em você. E a única coisa que você ganha é coragem de admitir e conhecer todos esses lados, sem se apavorar consigo mesmo. Eu, quando terminei o filme, eu tinha um tempo para gastar em casa, antes de eu fazer alguma outra coisa. Eu passei meia hora em silêncio absoluto, eu não conseguia dizer nada. Porque foi completo o ritual. A iniciação estava completa. Entramos no Apocalipse. Now. Ao longo. Acontecendo. E o filme fez isso com os atores. A filmagem foi difícil. Estar lá foi difícil. O set foi destruído todo. O filme é o Apocalipse. Você entra naquilo ali. E vocês, naturalmente, já viram muitos filmes que não... Vocês nem lembram de terem visto. Porque não fizeram esse papel em vocês. Não há algo neles que afete vocês, como atingir e despertar. Às vezes não tem como. Às vezes não tem como. Às vezes tem como muito pouco. Às vezes, mesmo um filme como esse não atinge. Mas em alguns atinge como a minha atingiu. Então convido a assistirem. E isso é uma das nuances, não vou dizer a nuance, porque eu não acho, como eu disse, não é algo que está ali para ser extraído, mas é algo que vem até você e explode. A visão do Oscar Wilde. Toda crítica, toda análise, na verdade, é uma autobiografia. Eu falo mais de mim do que da história. Mas eu desperto, eu abro uma nuance da história quando eu faço isso. Que até então não era vista até eu fazer. Então, essa é a minha visão sobre Apocalipse Now. Como é um ritual de iniciação, de participação. É um processo diabólico, ou melhor, pensando diabólico não como algo ruim, mas o oposto de simbólico. No símbolo, simbal, união, você se transforma em algo mais completo. Diabólico, diabolos, separar. Você se fragmenta e se despedaça. Então, esse processo de despedaçamento próprio de Apocalipse Now, que o filme convida a participar. Tal qual o Coração das Trevas, mas que particularmente, tendo lido o livro e visto o filme, a experiência, como fala a Camille Paglia, o
o espetáculo faustiano pagão de Hollywood realmente é impressionante. Ele transforma tudo de forma surreal. Enfim, convido a assistir o filme, a versão mais longa, não vão se arrepender. E é isso. Até o próximo vídeo.